Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo ao programa Papo Certo de hoje, comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje a nossa homenagem é aos professores pelo seu dia comemorado amanhã. Olá, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos abordar sobre direito imobiliário. Vamos falar sobre os desafios dos síndicos ao lidarem com uma população com índice de crescimento e em transtornos mentais. E quem está conosco é a administradora de empresas e diretora de condomínios, Cíntia Mongliot. Boa noite, Cíntia. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Papo Certo. Muito boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E se você tem alguma dúvida, pergunta ou comentário que queira enviar aqui para o nosso WhatsApp, 51-3029-8080, que a Cíntia vai responder tudo aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo nosso WhatsApp 51-3029-8080 para tirar todas as suas dúvidas. Cíntia, por que o tema transtorno mental tem sido abordado pelos gestores de administração de condomínios atualmente? João, eu penso que esse assunto ele tem se tornado relevante no mercado em função das situações que a gente tem vivenciado dentro dos condomínios. O transtorno mental é um tema mundial, né? E eu estou no mercado há 10 anos e hoje, nos eventos que a gente vem participando, nós estamos percebendo que ele tem sido abordado pelos técnicos em condomínios, né? O Jornal de Condomínios de Santa Catarina fez uma matéria interessante sobre o assunto. Eu participei do Conexão Síndico-Net em São Paulo em setembro e também foi abordado o assunto. E nós precisamos compreender o transtorno mental para poder tratar e atender esse público, né? Eu acho que administrar condomínios, eu admiro muito os síndicos, né, que realmente não é algo fácil. Às vezes também tem crescido muito a figura do síndico profissional, que é um profissional que estuda e se prepara para assumir essa função, porque um morador que não é profissional, que tem outras atividades, não é fácil lidar com pessoas, né? Já não é uma coisa fácil e às vezes também um número muito grande, né? Aqui no Partenon tem um condomínio de 1.200 unidades condominiais. Imagina como não deve ser difícil isso, né? Nós estamos vendo uma mudança no mercado. Inclusive, em alguns países, o síndico obrigatoriamente precisa ser profissional, em função da capacitação técnica que ele tem que ter. E a habilidade de tratar com transtorno mental é importante e não é fácil, porque nós não temos
um síndico ele tem que entender de engenharia, ele tem que entender de direito, ele tem que entender de contabilidade, e tratar de transtorno mental não é simples, porque são muitas variáveis, né? Até uma coisa bem importante que a gente está trazendo aqui no programa de hoje, que talvez as pessoas em conhecimento geral entendam que o síndico pode ser qualquer pessoa eleita pelos condôminos, né? Mas realmente não é assim. Hoje, a legislação permite que sim, que seja uma eleição, mas a gente tem que repensar esse assunto, né? É um tema que a gente pode... outro programa. É bem importante, porque eu reitero, em alguns países, o síndico não pode ser uma pessoa que não tenha uma certificação ou que não seja profissional mesmo. Talvez estamos caminhando por esse caminho, né? Isso, com certeza, eu acredito que sim. Até porque é uma necessidade de conhecimento de muitas áreas, né? Então, eu entendo ao menos que não possa ser qualquer pessoa para que faça esse trabalho. Precisa ser alguém especializado, que tenha, talvez, né, estudado para isso, formações, enfim. Com certeza, a falta de informação sobre determinados temas atrapalha a administração do condomínio. E, Cíntia, que dados em nível mundial são importantes analisar? Nós temos alguns dados, eu não sou técnica na área de saúde, né? Mas tem alguns dados importantes da da Organização Mundial de Saúde, que fala que uma a cada 8 pessoas no mundo apresenta algum tipo de transtorno mental, né? Um número bem grande. Bem grande. Os principais são ansiedade e depressão, né? Nós temos os dados de 2019, então, antes da pandemia, nós tínhamos 301 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade, 280 milhões com transtorno depressivo. A esquizofrenia é um transtorno que preocupa hoje a área de saúde, né? E a gente tem 1 a cada 200 adultos com esquizofrenia. E o transtorno bipolar afeta 40 milhões de pessoas, afetou em 2019 esses dados da Organização Mundial de Saúde. Então, somando tudo e somando o pós-pandemia, vai dar 1 bilhão de pessoas. Hein? E o que a gente precisa refletir é que essas pessoas estão em condomínios, né? E nós, administradores, síndicos, nós precisamos saber lidar com essas pessoas. E nós também temos que entender que quem está atendendo também faz parte dessa população, né? Que também tem transtorno, algum tipo de transtorno mental. Por isso que eu vejo como muito relevante a gente começar a discutir o assunto, porque eu penso que a gente não está preparado ainda para tratar como deve ser, né? Até porque, se a gente observar, 1 a cada 200 pessoas, tem esquizofrenia, é um número muito alto. Muito alto, muito alto. E a gente vivencia, se a gente começar a observar, nós estamos vivenciando isso nas comunidades. E eu penso que é por isso que o tema tem sido tratado agora, né? Porque a gente vê um aumento dessa população, né? Cíntia, e no Rio Grande do Sul, quais dados relevantes nós temos sobre o tema? Nós, pesquisando o site do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a gente analisa que o estado que tem o maior índice de suicídio no país, né? Nós temos 4 ocorrências de suicídio por dia no Rio Grande do Sul e 22 lesões autoprovocadas no estado. Por dia? Por dia. 20% dos suicídios no Rio Grande do Sul são praticados por mulheres e 80% por homens, né? E 96% dos suicídios, eles são em decorrências de transtornos mentais. Imagina, até que depressão deve ser, com certeza, um dos principais. Né? Sim. Chama atenção o percentual de homens, né? E a gente vinha discutindo antes, eu e o João, sobre isso, por essa cultura machista, né? Eu volto a dizer, eu não sou técnica da área de saúde, mas eu penso que a gente dizer para os homens que eles não podem se abrir, que eles não podem falar das suas dores, que eles não podem chorar, isso faz com que eles não procurem ajuda, né? E a gente tem que acabar com isso, porque a pessoa tem que ter a consciência de que esse transtorno
é algo que é independente dele. Então, ele é algo químico que ele, buscando ajuda, ele pode evitar, né? Inclusive, nessa semana, nós tivemos uma entrevistada, a Brenda, e ela falou para a gente sobre inteligência emocional. Perfeito. E foi muito interessante uma parte que ela disse, independente dos sentimentos, as pessoas precisam verbalizar. E se ela não verbalizar, porque ela não tem um amigo, uma pessoa para conversar, então, ao menos que a pessoa escreva o que não pode ir guardando para si. Perfeito. E aí, realmente, isso vai trazendo os casos de suicídio. Essa técnica é muito boa. Mas eu sabia que o estado era um dos estados que mais tinha dos maiores índices de suicídio do Brasil. Eu não sabia que 80% dos casos eram homens. Sim. Digamos que os homens têm mais, coragem, né? Eu não, acho que essa questão de não se abrir, né? As pessoas acabam que o homem não pode chorar, o homem tem que aguentar tudo, então acaba não dividindo isso e acaba acumulando a um ponto que a pessoa já com algum tipo de transtorno, por exemplo, alguma doença já, uma depressão associado a isso, acaba fazendo um efeito maior ainda. Com certeza. Muito maior. Eu penso que o fato de não falar sobre o assunto mesmo, essa pressão que a sociedade exerce sobre a população masculina, de que ele tem que ser o forte, de que ele vai, se ele falar sobre o que ele está sentindo, ele vai se demonstrar... Exatamente. Fraqueza, Exatamente. Isso tem que ser abordado, né? E continuando então, sabe-se que a pandemia refletiu muito no aumento de casos de transtornos mentais. A senhora percebe que as pessoas, em geral, estão melhor preparadas para lidar com pessoas que têm esses transtornos? Eu penso que não, que nós ainda não estamos preparados. Eu penso que o mercado começou a tratar do assunto agora, né? E volto a dizer, a gente tem uma população que precisa ser atendida dentro de condomínios e nós também temos uma população que atende, que também está sofrendo com tudo isso. O síndico, ele sofreu muito com a pandemia, porque o síndico, ele não fez isolamento. Ele teve que continuar atendendo, ele teve toda a pressão com as questões de fechamento de áreas comuns, que tinham pessoas que não aceitavam. Então, essa categoria e outras mais, né? As pessoas de limpeza, de portaria, eles sofreram muito com o que estava acontecendo dentro dos condomínios. E também como as pessoas ficaram em casa, nós tivemos mais conflitos, nós tivemos mais discussões por barulho, né? Então, isso gerou uma pressão grande para essa categoria. Tem um conhecido meu que ele comentou, eu nem sabia que o cachorro do vizinho latia o dia inteiro. Ele ficou em casa, né? Depois, não sabia, o dia todo latindo. Sim, perfeito. É isso que aconteceu. E depois, como as pessoas se voltaram para casa, decidiam, então, fazer obras. Aí tinham pessoas trabalhando em home office, e as pessoas quebrando paredes e fazendo reformas. E tudo isso acabava que o síndico tinha que tratar. Até porque foi durante a pandemia que as pessoas, como ficaram mais em casa, elas começaram a perceber a necessidade de mudanças dentro do seu lar. Isso mesmo. Então, resolveram fazer reforma. Isso aí. E aí gerava barulho e as pessoas estavam, né, com as crianças em aula e com o home office. E foi um período bem desafiador para o síndico. Então, eu penso que além da gente falar sobre a questão da saúde dos condôminos, nós também precisamos olhar para quem atende os condôminos, né? Você fica imaginando quem não era síndico profissional e foi síndico na pandemia, com certeza, da primeira assembleia disse, agora tem que ser profissional. Já não quero mais. Sim, e tu tenha certeza, João. Eu penso que não tem uma pesquisa a respeito disso, mas com certeza muitos condôminos decidiram não se candidatar mais após a pandemia, porque essa atividade, essa função, ela realmente sofreu muita pressão nesse período. Eu acredito que sim, realmente. Nós temos um cliente que é síndico, né? E os amigos mais próximos dos condôminos decidiram que ele seria síndico num churrasco. Eu acho que decidiram para falar para ele que ele seria o síndico após algumas cervejinhas, com sem poder aceitar. Com certeza, e muitos aceitam, né? E às vezes por falta de conhecimento até do legal, não sabem tudo que envolve, né?
a atividade. E ainda bem que hoje a gente fala mais sobre isso, né? Tem muito curso no mercado, muita informação disponível, para que as pessoas saibam que quando vão assumir essa função, elas têm que ler ali o artigo do Código Civil que fala das atribuições. Então, realmente é muito desafiador. E qual a recomendação aos síndicos para tratar de assuntos que envolvam moradores com transtornos mentais? A primeira coisa, a primeira recomendação é que o síndico busque o contato dos familiares dessas pessoas, né? E com muita discrição, porque a gente tem que preservar ali os dados desse morador, né? Tentar buscar informação, que tipo de transtorno essa pessoa tem, de que forma aquela comunidade pode auxiliar aquela pessoa, né? E isso é a primeira recomendação. Depois, capacitar também a equipe do condomínio para lidar com aquela situação. Isso é bem importante. Mas a busca de informações com o familiar é o que vai dar subsídios ao síndico, né? E aí fazer uma conscientização com a comunidade, né? Lembrando, gente, que a gente precisa ter consideração e respeito com essas pessoas. Isso é fundamental. Com certeza. Eu acho que parte do desafio é quando a pessoa, primeiro ela saber que ela tem algum tipo de transtorno. Sim. E a família saber. O problema é quando a pessoa tem algum tipo de transtorno, não sabe ou não aceita e não procura ajuda. Ela está ali afetada, né, com essa questão do transtorno. Há um distúrbio, eu penso que cerebral, não sei se eu estou falando o conceito certo, mas ela não está raciocinando de acordo com o que a gente entende de normalidade, né? Então, a gente precisa apoiar, o familiar precisa apoiar, né? Ou alguma instituição, né, que trate desse tema, né? E, Cíntia, quais são as situações mais delicadas? Quais os transtornos que tu considera que precisam ter mais cuidados e orientações? Eu penso que cada caso é um caso. Eu não teria como... generalizar. Até qualificar, esse é um caso, né? Pior que o outro. Eu penso assim, que os casos mais difíceis em condomínios são os casos que geram surtos, né? A gente acompanhou situações de um morador que, na madrugada, derrubou 5 portas de apartamentos, né? Então, as pessoas durante a noite, acordaram com a porta do seu imóvel sendo arrombada. Nossa. Porque a pessoa estava em surto. Eu penso que esse tipo de situação, quando a pessoa surta, quando a pessoa ela sai da realidade ou ela imagina que o prédio está pegando fogo, essas são as situações que mais traumatizam aquela comunidade. Depois o suicídio também, né? Porque as pessoas percebem, né? Às vezes a pessoa acaba cometendo o ato numa área comum, ou mesmo que seja dentro da unidade privada, é algo que todo mundo fica sensibilizado, né? O suicídio é uma agressão para todos, né? É um choque muito grande, né? Para quem comete e para quem está ali convivendo junto. Né? Acabamos de passar pelo Setembro Amarelo, né? Que tinha essa questão de trazer à tona essa preocupação com o suicídio. Perfeito. Mas eu fico imaginando, nesse caso tu deu, que 5 portas foram derrubadas por uma pessoa em surto, né? Eu fico imaginando a pessoa que estava no seu apartamento e acordou com a porta caindo, né? Sim. O que a pessoa vai imaginar que está acontecendo, né? E a reação do outro também, né? Ela pode desencadear outro problema, porque a pessoa não sabe, né? Tu leva aquele susto com o barulho e daqui a pouco é o que também a gente estava comentando, pode ser que, não sei se a pessoa tem uma arma, né? Pode sabe, né? Exatamente, pode ocorrer outro problema. Então, eu penso que se eu não teria como dizer qual o transtorno, mas eu acredito que a consequência do transtorno, que é o surto, é o que mais causa transtorno no condomínio. Bom, o papo está muito bom, mas nós faremos um rápido intervalo e já voltamos com o Papo Certo. Fique aí com a gente.
Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário aqui para o nosso WhatsApp 51 3029 8080. Temos conosco hoje a administradora de empresas e diretora de condomínios Cíntia Monguilhot, que está falando sobre os desafios dos síndicos ao lidarem com uma população com índice de crescimento em transtornos mentais. Cíntia, como o síndico deve proceder quando for identificado uma negligência familiar? Nesse caso, nós temos situações de famílias que realmente transferem a sua responsabilidade para a comunidade condominial. Então, ou adquirem um imóvel ou locam e colocam, então, esse familiar para morar naquele condomínio. Quando o síndico identificar que há negligência, e de fato há, né, gente? Nós temos idosos, nós temos que daqui a um pouco nem tem transtorno mental, mas que requer cuidados, né? E as pessoas muitas vezes estão abandonadas. O síndico ou qualquer pessoa que identificar a negligência, ele pode procurar o Ministério Público ou a Defensoria Pública. E também os municípios disponibilizam, né, centros de atenção psicossocial, mas essa situação tem que ser relatada e tratada, porque ascendentes, descendentes, né, colaterais são as pessoas responsáveis. A comunidade pode auxiliar, mas ela não é responsável por aquele indivíduo, né? O responsável é o familiar. A questão dos idosos, né? Sim. A gente vê, tem aquele ditado, né? Uma mãe cria 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe, né? Perfeito. E às vezes tu vê essa questão do abandono numa população que está ficando, ficando mais idosa, né? Sim, esses casos devem estar aumentando, porque as pessoas têm Alzheimer, têm outros tipos de doenças, se perdem, né? Sim, com certeza. E alguns idosos, e aí também é uma situação mais difícil de resolver, eles não têm familiar. Eles não tiveram filhos, a família morreu e não tem. E aí tem que se encontrar junto aí com o Ministério Público uma solução, né? Porque aquela pessoa não pode ficar abandonada, ela precisa de cuidados, né? Sabe que, inclusive, Cintia, aconteceu um caso no meu condomínio de uma senhora de 83 anos que morava sozinha e só tinha um único filho. E esse filho trabalhava como viajante e só vinha para casa nos finais de semana. E durante a pandemia era solicitado que todos ficassem em casa. Só que daí o que acontecia? Ela não descia para levar o lixo. E aquele lixo ela deixava pertinho da porta e começou a incomodar os outros vizinhos por causa do cheiro. Né? E no fim eles acabaram até recebendo uma notificação e inclusive foi o conselho que cuida dos idosos também foi acionado porque ela permanecia sozinha. Sim. Eu assim, um contraponto, eu penso que ali, se essa idosa não poderia sair, até porque ela estava se resguardando mais, daqui a um pouco um outro vizinho poderia levar sim, alguém, eram os né? vizinhos que ainda ajudavam, porque senão a situação teria sido bem pior. Sim. Nós não temos, né, nessas situações, nós não temos receita de bolo. Nós precisamos analisar aquele caso concreto e criar situações inusitadas para resolver aquela situação. Nesse caso, né, se era o caso só do lixo, que não era, né, tinha um lixo e tinha a questão dela ficar sozinha, mas o lixo poderia um vizinho, não, olha, deixa. Sim. Nós tivemos muitos casos durante a pandemia de pessoas que se colocaram à disposição de, se a senhora precisar de um remédio, eu vou à farmácia, se a senhora precisar de compras, eu vou ao supermercado e trago, né, isso são atitudes muito positivas, né, que aconteceram.
Com certeza. Vamos dar continuidade ao nosso programa. Temos mais 4 minutinhos, mas continuem aí com a gente então. Vamos interagir com os nossos telespectadores que nos enviaram as mensagens aqui para o nosso WhatsApp. Vamos lá. O Samuel Costa, ele é de Esteio e ele disse: eu quero saber se o portador de transtorno mental possui direitos especiais. Sim, possui. Nós temos uma legislação de 2001 que garante direitos especiais às pessoas com transtornos mentais. Tem alguns, né, que a gente pode citar: o acesso ao melhor tratamento de saúde. A gente até se surpreende com isso, né, porque não é o que a gente vê na prática, mas o que está na legislação é isso, né? Ser tratado com humanidade e respeito, isso é muito importante, porque nos condomínios a gente precisa disso, né? E proteção contra a exploração são alguns exemplos que a gente tem na legislação. Muito bom. Bom, além dos síndicos, as administradoras também têm o desafio de atender os clientes com transtorno mental. Como vocês capacitam as equipes para atender esse público em especial? Nós estamos desenvolvendo as equipes de gestores, né? Inclusive com capacitação em comunicação não violenta, e para que esses gestores também consigam capacitar as suas equipes. E, além disso, nós desenvolvemos os gestores para que eles apoiem a equipe quando se atendeu uma pessoa com transtorno mental, porque a gente tem que pensar que às vezes essas pessoas ofendem, né? Ofendem o colaborador, e é difícil às vezes tu dizer para o colaborador que não leva para o lado pessoal, porque às vezes são ofendidos, são ladra, destratados. Então, a gente precisa capacitar essa equipe para saber lidar com isso, né? E é um desafio, não é fácil. Acho que não mesmo é fácil. Com capacitação ainda não é fácil. Não é porque nós somos todos humanos, né? E a gente não gosta de ser ofendido, mas precisamos nos capacitar para isso, para entender que aquela pessoa ela não está, né, numa ela está com problema, exatamente. Não é o problema com a pessoa atendendo. Exatamente. É um problema dela mesmo, né? Ou dela com outra pessoa e acaba transferindo para quem está atendendo. Muitas vezes, além do transtorno mental, a gente tem aí também problema com o uso de drogas, com álcool, e tudo isso a gente acaba atendendo todas essas pessoas, né? Bom, realmente estamos indo para os momentos finais do nosso programa, então talvez essa venha a ser a última pergunta que foi enviada aqui pelo nosso WhatsApp. Em casos... quais as situações que podem levar um BO ou processo judicial? Eu penso que processo judicial a gente vai acontecer quando tiver, por exemplo, um dano ao patrimônio, porque isso pode acontecer nesse caso que a gente falou a respeito das portas, né? E tem várias situações, né? Também podemos ter um BO, por exemplo, se o condomínio não tem ciência de que aquela pessoa tem transtorno mental. E aí tem um surto. O condomínio não sabe ainda. Ele vai chamar a autoridade policial, né? Perfeito, então eu quero agradecer a Cíntia pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês e estou à disposição para responder as perguntas que vierem depois. Eu agradeço o pessoal de casa pela audiência, lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. As perguntas que foram enviadas e não foram respondidas serão respondidas logo após o programa. Então, nós voltamos na segunda-feira, ao vivo, para mais um Papo Certo, para falar sobre o contrato de trabalho temporário, com o advogado especialista em Direito do Trabalho, o Dr. Felipe Reck. E você também é nosso convidado. Nós esperamos vocês. Bom final de semana a todos.